essa noite tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por essa oportunidade dadivosa que me é concedida. Não é normal o pastor da igreja pregar no culto de missões da igreja onde ele pastoreia, mas nós tivemos dificuldade de arrumar pregador, visto que nós entendemos que não é qualquer pessoa que pode subir uma tribuna para pregar a palavra do Senhor. E alguns irmãos que nós procuramos já tinham uma agenda dessa feita, sobrou para o pastor da igreja, mas eu creio que Deus vai continuar falando conosco nessa noite, falando ao meu e ao seu coração. Abra comigo a sua Bíblia, assentado onde você se encontra. Quero agradecer aos grupos que vieram, bendizer o nome do Senhor, Levita, aleluia, Deus continue te dando graça, as meninas também que louvaram a missionária, a outra moça, Deus continue dando graça, fazendo prosperar o ministério de vocês. Povo de Deus, abra comigo Romanos capítulo número 10, assentado aí mesmo, aleluia. Eu tenho por certo que Deus continuará falando conosco aqui neste lugar, e você retorna para a sua casa, não da maneira que você aqui adentrou. Romanos capítulo 10, verso 13, 14 e 15. Quem encontrou, diga: missões urgentíssimo. Está fraco? Missões urgentíssimo. Está inserido assim na palavra do Senhor nosso Deus. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor nosso Deus, nosso amado e nosso eterno Pai, ó Deus, no nome do seu amado Filho Jesus, mais uma vez neste dia, meu Senhor, Deus, apresenta a minha vida na tuas mãos, reconhecendo, ó Pai amado, ó Pai querido, que eu sou um homem falho, pecador inteiro, e careço da sua misericórdia nesta hora, Pai. Ó Deus, me perdoa em nome do seu amado Filho Jesus. Me perdoa, Deus, em nome do seu amado Filho que o Senhor deu pela minha vida e de todo o planeta. Ó Deus, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa estar me habilitando, ó Deus, a ministrar a sua poderosa palavra neste culto de missão. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, continue falando conosco, como falou por intermédio dos louvores, das oportunidades. E que somente o teu santo nome, meu Senhor, permaneça exaltado e glorificado nessa casa. Que caia por terra agora toda a expectativa humana lançada sobre a minha vida, e que toda a mente neste momento, meu Senhor, seja levada cativo somente a tua presença, e que o teu santo nome permaneça exaltado e glorificado nesta casa. Os que assim acreditam, digam graças a Deus. Querida amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós nessa noite abrimos a nossa Bíblia na missiva de Paulo aos Romanos, sendo ela o 45º livro, tendo ela 16 capítulo, 433 versículos, a missiva de Paulo aos Romanos, amados e queridos, ele vai trazer, aleluia, no período de 57 depois de Cristo, escrito pelo apóstolo Paulo, e vai trazer, aleluia, como tema central a manifestação da justiça de Deus. Nós sabemos que a missiva de Paulo aos Romanos, dentre todas as suas cartas que ele havia escrito, é muito mais completa. A missiva de Paulo aos Romanos, para aqueles que gostam de Bíblia, para os acadêmicos e para os biblistas, ela é tido como a catedrática carta do apóstolo Paulo. Ela é mais completa em toda a sua essência. Alguns chegam até a especular que para entender a Bíblia Sagrada, basta somente ler a missiva de Paulo aos Romanos, dando a entender a sua completude, dando a entender que ela fala tanto do primeiro quanto do segundo testamento, dando a entender que nesta missiva de Paulo nós encontramos resposta para todas as perguntas da nossa vida cotidiana, da nossa vida, aleluia, espiritual. A carta de Paulo aos Romanos, amados e queridos, foi por esta carta que alguns ícones da
da história, alguns frutos da história cristã. Por exemplo, John Wesley, lendo a missiva de Paulo aos Romanos, ele entendeu de fato que era ter um novo nascimento. Martim Lutero, aleluia, se convertera por intermédio da missiva de Paulo aos Romanos. Augustinho, aleluia, de Nicola, também havia se convertido, entendendo e compreendendo tudo que havia, aleluia, nessa carta. Logo você entende, aleluia, o poder da missiva de Paulo aos Romanos teve na vida dos pais da igreja, dos homens que vieram depois da igreja de Cristo. Mas não obstante, nesta noite não há como nós falarmos da missiva de Paulo aos Romanos e falar de alguns conteúdos que está inserido nela, que muito me chama a atenção. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 7, verso 24, é o próprio apóstolo que diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, do verso de número 32, desta missiva de Paulo, ele vai trazer uma expressão que fala muito com nós outros dos dias odiernos. Essa parte de Romanos 1, verso 32, ele diz da seguinte maneira: os quais a justiça de Deus vem sobre todos aqueles, não somente permitem que a façam, mas também, aleluia, consentem. O apóstolo Paulo está dizendo ali de um período em que o povo sabe que a justiça de Deus descerá sobre todos aqueles que estão distante do seu estatuto. E o apóstolo Paulo, nesse versículo 32 do capítulo 1, ele diz que as pessoas, aqui eu entendo os pastores, ele entende que os líderes da igreja, eles sabem que uma justiça de Deus cairá sobre todos aqueles que são desobedientes, mas mesmo assim, eles não somente conseguem que continuem pecando, e o apóstolo diz que eles também fazem. É necessário nós abrirmos o nosso entendimento para entender essa expressão. É a expressão dos dias que nós vivemos hoje, que não se fala mais de pecado dentro da igreja, não se fala mais sobre uma vida futura, não se fala mais, aleluia, acerca do juízo de Deus. Romanos capítulo de número 2, verso número 16, o apóstolo Paulo diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por intermédio deste meu evangelho. O apóstolo Paulo ali está dizendo, queridos, que chegará um dia que Deus vai entrar e julgar todos os nossos segredos, tudo aquilo que os nossos pastores não sabem, tudo aquilo que as mulheres não sabem, tudo aquilo, aleluia, que os seus esposos não sabem, os filhos. Paulo está dizendo aqui que chegará o dia em que Deus vai julgar todos os nossos segredos. Romanos capítulo de número 3, verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, nesta mesma missiva, o apóstolo Paulo nos fala acerca de um salário, acerca de uma recompensa que todos os homens distanciados de Jesus Cristo terão. Ele diz assim que o salário do pecado é a morte. Você sabe muito bem que antigamente os homens trabalhavam, eles recebiam o seu salário por intermédio de sal. Por isso nós entendemos sal, salário. Mas ele diz que por pecado, por viver uma vida dissoluta, distante do Senhor, o salário que receberemos é a morte, aleluia. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Observe o que o apóstolo diz no capítulo 8, verso 1. Ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam agora segundo o Espírito. Romanos capítulo de número 8, verso 22. O apóstolo nos traz uma passagem que muito me interessa e muito assemelho com o que ocorre hoje no mundo, no nosso planeta habitável chamado Terra. Como ele diz assim no verso 8 do capítulo 8, verso 22, sabemos que toda a criação geme, como se porventura tivesse dor de parto. O apóstolo Paulo está trazendo ali, amados e queridos, que a própria natureza, criação do qual Deus fez, que ela iria dar sinais acerca do final dos tempos. Por isso que eu julgo a importância
de nós compreendermos e entender a missiva de Paulo aos Romanos. Observe o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 11, verso 33. Quando ele diz da seguinte maneira: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Verso 34: porque quem compreendeu o intento do Senhor, porque foi ele seu conselheiro. Verso 35, o apóstolo diz: ou quem lhe deu primeiro, a ele para que lhe seja recompensado. Verso 33, porque dele e para ele, aleluia, porque dele e para ele, observe, porque dele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Falta-nos tempo nessa noite para nós tentarmos fazer uma dissertação dessa poderosa missiva de Paulo aos Romanos. Falta-nos tempos, amados e queridos. Essa missiva de Paulo aos Romanos, ela é escrita em um período singular da sua vida, onde ele está como hóspede na casa de Gaio, lá na cidade de Corinto. A missiva de Paulo aos Romanos, para que você compreenda, ela tinha alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo era a expansão, aleluia, do evangelho por meio, aleluia, de Roma e chegando até a Espanha. O segundo específico objetivo era para que causasse fim aos certos boatos fraudulentos que estavam falando acerca da teologia e dos ensinos de Paulo. Um certo objetivo dessa epístola Paulo estava trazendo, porque existia briga dentro da igreja, porque os judeus tentavam dissuadir os novos conversos a retornar para o judaísmo. Por isso que Paulo escreve essa missiva. Mas observe, amados e queridos em Cristo, o cunho dessa passagem que nós lemos, ela vai trazer a minha e a sua memória nessa noite uma expressão que muito me chamou a atenção enquanto eu delirava nas escrituras, e quando eu estudava hoje na minha cozinha. É a expressão missões urgentíssimo. Vire para o irmão Gustavo do seu lado e diga: missões urgentíssimo. Está fraco? Diga de novo: missões urgentíssimo. Amados e queridos em Cristo, eu sei, e você também sabe de igual modo, que o nosso Senhor Jesus, ele deu uma ordem imperativa, uma ordem que não poderia ser mudada, uma ordem que não poderia ser recusada. A Bíblia Sagrada de Mateus, capítulo número 28, verso 19, foi Jesus Cristo quem disse. Ele disse da seguinte maneira: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No verso número 20, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos ensinei. A Bíblia diz no verso número 18 do capítulo 28, Jesus chegando lhes disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que nós aprendemos aqui é que Jesus primeiro, ele vai passar por um processo de ser enviado, porque a Bíblia Sagrada em João capítulo número 3, verso 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou enviou seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mateus capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz da seguinte maneira: e chegando Jesus lhes disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Você olha e entende que Jesus Cristo, ele não veio ao mundo, aleluia, para dar boa vida a ninguém. Jesus, ele veio ao mundo para fazer uma missão. Jesus, ele veio ao mundo como enviado do Pai. Jesus veio ao mundo para trazer os homens que viviam distanciados de volta para o braço do seu Pai. Observe, amada igreja do Senhor Jesus. Jesus, aleluia, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A expressão aqui de por todo mundo é uma expressão, aleluia, grega, que significa oikomenem. A expressão oikomenem, ela tem um significado só. Ela significa
havia ou eles existiam, gente. Observe que naquele período, não é como nos dias que nós estamos vivendo, onde o globo terráqueo já está comportando mais de 8 bilhões de habitantes. Naquele período não se tinha, aleluia, segundo os historiadores, nem 1 bilhão de pessoas no mundo, porque as pessoas, aleluia, eram de número muito mais reduzido, e a expressão ide por todo o mundo e pregai o evangelho foi uma expressão, eu gosto de citar, que foi falado para a igreja do primeiro século, a igreja que vai romper, aleluia, as arenas, a igreja que vai romper a perseguição romana, a igreja que vai romper, aleluia, as lutas, que vai romper todas as dificuldades, mas saiu pregando a palavra do Senhor. E observe que essa expressão oikomene, ela também dizia, aleluia, tribuna, acerca de todo o território habitado pelo Império Romano. Você sabe muito bem, eu já lhe ensinei isso, que por onde o Império Romano ia, eles traziam no estandarte uma águia com as duas asas abertas, e onde eles chegavam para conquistar outros povos, era conhecido como Pax Romana. Era a paz, aleluia, que eles diziam trazer, mas essa paz que eles traziam sobre o estandarte da águia romana era uma paz de destruição, era uma paz de submissão por meio da violência. Não obstante a isso, amados e queridos, vai neste mesmo período um povo, aleluia, indulto, um povo fraco, um povo pobre, um povo sem conhecer de luta bélica, sem conhecer de espada. Saiu um povo também com o estandarte na mão, mas neste estandarte deles não tinha a águia romana, tinha bandeira ensanguentada do evangelho, tinha bandeira ensanguentada do evangelho. Neste povo, aleluia, foi por causa deles que chegou até a mim e até você. Observe, amados e queridos irmãos, o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, capítulo de número 1, verso número 8, o apóstolo Paulo diz assim: primeiramente dou graças a Deus e ao meu Senhor Jesus Cristo por todos vós, porque todo o mundo é anunciado a vossa fé. Para estar dizendo aos romanos, eu magnifico, eu dou graças ao nome do meu Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em todo o mundo habitado já é conhecido acerca da sua fé, e a fé deles era depositada em quem? Em Yeshua Yahamaxia, em Yanamarihikadoshi, era em Jesus que a fé daquele povo era depositada. Deixa eu ver em quem aqui a sua fé está depositado, já está depositado em Jesus. Observe, amados, igreja do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, do verso 6 a parte C, diz da seguinte maneira: estes que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram também aqui. Observe que os próprios homens estavam dizendo, esses que saíram pregando o tal de Cristo, esses que saíram anunciando as boas novas, esses que saíram desfazendo a nossa idolatria, esses que nos apresentam o único Deus vivo, que alvoroçam todo o mundo antigo, eles acabaram de chegar aqui em nossas terras, eles acabaram de chegar aqui. A Bíblia Sagrada, Atos capítulo 24, no verso 25, eu só estou lhe mostrando nessa noite que de fato o mundo antigo já havia sido evangelizado. Daqui a pouco você vai ter que ficar um pouco de surpreso, porque está nos meus ombros e no seu ombro também expandir, levar a palavra do Senhor a outras nações. Mas você vai ficar um pouco estupefatizado quando você descobrir que nós estamos falhando, quando você descobrir que a nossa missão, tendo tecnologia, tendo todo o aparato, tendo toda a área financeira, nós temos falhado na evangelização. Observe, amada igreja do Senhor, por isso que eu vos digo que o pregador, para pregar sobre missões, você não pode trazer qualquer pessoa para pregar sobre o cego Bartimeu, para pregar, aleluia, sobre a pesca maravilhosa. Culto de missões, amados e queridos, é para você trazer a nossa memória, para você fazer, para você tentar entender que nós precisamos nos despertar do sono, que
homem é uma peste, é promotor de sedições entre todos os judeus, em todo o mundo. Você sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos só os likes, nós queremos só o ok, nós queremos só as curtidas, os compartimentos, nós queremos só aleluia, pelo nosso nome de Cristo ser bem conhecido. Lá vai o homem de Deus, lá vai a mulher de Deus, para lá na minha empresa onde eu trabalho, e o tem parado, o Senhor é o homem de Deus, ou para com o carro, para com a moto, tá não, o Senhor é o homem de Deus, e isso às vezes me incomoda, porque todos nós queremos isso, queremos testemunho bonito, mas Paulo foi chamado de peste, essa peste, aleluia, que tem causado sedição em todo o mundo judeu. Ele já chegou até aqui. O nosso defeito, igreja do Senhor, é que nós queremos ficar bem com a sociedade, nós queremos ficar bem com os políticos, nós queremos ficar bem, aleluia, bater os nossos nomes da agenda. Nós não queremos pregar a verdade, nós não queremos fazer o hino do Senhor, nós não queremos escancarar o livro da capa preta e mostrar para o povo, destruir a paz dos lados para o inferno. Meu Deus, o mundo inteiro antigo, ele foi, aleluia, evangelizado, eles foram evangelizados. Amado igreja do Senhor, eu estava ainda falando com o amado Espírito Santo, e tem hora que você precisa estar muito ligado à voz do Espírito, porque tem coisas, amados e queridos, que a teologia ela não vai lhe dar. Eu tenho até comentado com a minha família que eu estou vendo a teologia como uma barreira para os dias atuais, e parece até esquisito eu falar um negócio desse, porque eu fiquei, aleluia, também preso numa sala de aula por mais de 5 anos, estudando, fazendo bacharelado, mas hoje você não pode falar as verdades, você tem que cuidar do que você pega, senão alguém pega o que você falou e distorce na rede social. Hoje você tem que pregar como se fosse acadêmico, mas nem todo mundo é acadêmico, nem todo mundo conhece as prosopopeias, as diatribes da Bíblia. Nós temos que falar uma linguagem popular, porque Jesus ele está voltando. Nós temos a tarefa de levar a palavra do Senhor. Nós precisamos despertar, nós precisamos de uma sacudida, nós precisamos, aleluia, pregar evangelho genuíno. Você vem aqui nessa noite para ouvir verdades, você vem aqui no culto de missões, e o que eu espero em Deus é que você saia daqui como escuro, que você saia daqui como Joelma, que você saia daqui como Moody, que você saia daqui como Nissi, como Finney, que você saia daqui como George Whitfield, que você saia daqui como Savonarola, que o seu corpo foi queimado pela Igreja Católica, mas não deixou de pregar a verdade. É a minha vontade nessa noite, que você saia daqui cheio da graça, que você seja tocado pelo Espírito. Meu Deus do céu, aleluia. Olhe para cá, amados e queridos. Eu estava ainda nesse dia de hoje, estudando a palavra, com o amado Espírito Santo, o terceiro da Trindade. Ele me visitar, aleluia, ali na minha cozinha. Observe o que o Espírito Santo falava ao meu coração, que nós sabemos muito bem que é de forma, aleluia, cirúrgica, que é de forma áurea, em todo o culto de missões, nós ouvimos falar de Aquiles da Seara sobre a tríade, ou tripé de missões, que é você vai enviado, você contribui, ou você, aleluia, ora. E esse tripé tem causado uma dificuldade muito grande, porque nesse tripé de missões, amados e queridos, eu só estou vendo e contemplando que tem aquelas pessoas que querem somente contribuir financeiramente. Isso é bom, isso é importante, isso é salutar. Tem aqueles outros, o meu joelho está aqui, cascavelando de tanto orar por Papua Nova Guiné, orar pela China, orar, aleluia, pela Tunísia, orar pela Turquia, orar por Serra Leoa, orar pelo Japão, orar pela Coreia do Norte, orar pelo Afeganistão, orar pelo Haiti, orar por Moçambique. Nós estamos com muitas pessoas que só contribuem financeiramente e que só também ora. Essa tríade, aleluia, esse tripé tem me preocupado, porque nós não vemos mais ninguém com o coração sangrando,
disse: Senhor, me leva, me leva, me leva. Deixou e me levanta. Nós não temos mais isso no nosso meio. Eu sou da década de 90, quando eu aceitei o Senhor Jesus, e nós viemos nos cultos, os jovens levantaram a mão, vim chorando à frente, entregando a sua vida a Jesus, e dizendo: me usa, deixa eu, aleluia, ser usado, deixa eu ser usado, meu Senhor, toma minha vida, eu não tenho nada por preciosa. Estamos presos nesse tripé de orar, de contribuir, mas ninguém quer mais fazer a obra do Senhor. A Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo de 1, verso número 8, foi Jesus Cristo quem disse: mas receberei a virtude, aleluia, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas em Jerusalém, tanto na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Existe um segredo embutido aqui. O segredo embutido é que descobrir que testemunha ali não é as testemunhas de Jeová, testemunha ali, amados e queridos. Jesus estava rasgando o verbo: vocês serão meus mártires. A expressão testemunha ali no grego significa mártires. Jesus estava dizendo para eles: vocês serão mortos por causa do meu nome, aqui em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, e por onde vocês forem, vocês serão perseguidos. Atos capítulo de número 8, verso número 4. Estevão já havia sido morto no capítulo número 7, mas observem que eles estavam acostumados, eles já estavam, aleluia, acomodados ali em Jerusalém, até que Jesus permitiu que viesse uma perseguição sobre eles. No verso 4 do capítulo 8 está dizendo assim: e todos aqueles que foram dispersos saíram por todo mundo levando o evangelho. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, ele nunca me enganou, Jesus nunca me prometeu coisa fácil, Jesus nunca me prometeu, e eu já tenho 30 anos servindo a ele, nada fácil na minha vida. Jesus sempre disse: vai ser difícil, vai ser pegado, vou te perseguir, vou perseguir a igreja, mas permanece firme, aleluia, permanece firme. A Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 10, verso 22: e por causa do meu nome serei odiado, aleluia, de todos. Mateus 24, verso 9, é Jesus Cristo quem diz: então eles vos entregarão para seres aflitos, condenados à morte, e serei odiado por todas as nações por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos. Que conversa é essa de evangelho light? Que conversa é essa de evangelho para massagear ego? O texto que nós vimos nessa noite, ele dizia explicitamente: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu estava ainda estudando nessa tarde, amados e queridos, e vem comigo aqui, delira comigo nas escrituras. Todas as vezes que Jesus de Deus, ele pegava um profeta, você vai perceber que dentro do ministério daquele profeta é como se fosse Deus sofrendo, aleluia. E quando Deus trazia o profeta aos cegas, ele dava uma mulher por prostituta, essa mulher que se dava com outros homens, era um simbolismo de um povo que estava adulterando contra Deus. Como assim, pastor Luciano? Eles estavam agora servindo a outros deuses, servindo a Zera, Astarote, a Baal, estavam se curvando a outros deuses e traindo Deus. É como se Deus fosse um homem traído. Quando você vai entender o profeta Jeremias, por todas as suas lágrimas que ele derramava, não somente por pregar a palavra para um povo que não queria ouvir, mas tipificava a Deus. Me permita terminar a escritura, como se Deus estivesse chorando, como se Deus estivesse triste, porque o povo que ele separou, o povo que elegeu, não queria ouvir a sua verdade. Eu estava nessa tarde, amados e queridos irmãos, e eu sentia, me permita, aleluia, terminar a palavra, como um antropomorfismo, que são faculdades humanas atribuídas a Deus. Deus olhando para a face da terra, me permita, diaconisa Elaine, e Deus percebe no seu povo que ele pagou um preço do alto, um preço de sangue, o povo que ele separou para fazer a diferença
amados e queridos em Cristo, olhe para cá que você vai entender. Nós tivemos do dia 25 de abril até o dia 5 de maio, um dos maiores congressos de missões do planeta. De fato que aqui no Brasil ele é primeiro lugar, mas quando o Brasil é um país continente, é conhecido como o maior país cristão do mundo. Observe que no Congresso dos Liberões, o pouco que eu assisti viajando para São Paulo, eu percebi que aquele congresso de missões não se falava de missões. Aquele congresso se emprestou para os homens amassagear o ego um dos outros, para os homens mostrar os seus conhecimentos acadêmicos, para os homens brigarem, aleluia, dando piada no outro. Poucos foram os pastores que subiram na tribuna para falar de missões. Foram 40 pregadores selecionados, e mais os pregadores que não eram conhecidos. Você vai perceber que os homens falavam de si mesmo e não falavam de missões. Eu fico imaginando Deus olhando para a terra e ver aqueles homens mentirosos, vivendo aleluia de falcatruas. Não todos eles, que ali tem homens de Deus, eu acredito, ali tem mulheres de Deus também, mas pregando coisa que o povo gosta de ouvir, e o povo vai na onda e tudo levanta a mão e bate palma. Mas quando você prega a verdade, todo mundo fica com a boca calada, todo mundo se cala, porque já estão fazendo parte do sistema. Olhem para cá, por favor, amados e queridos. Segundo a ONU, nós temos no planeta Terra 193 países. Esses 193 países são catalogados como membro da ONU, que foi criado no ano de 1945. Mas veja, presbítero Luciano Júnior, que a Federação Internacional de Futebol das Américas, conhecida como FIFA, ela tem catalogado no seu sistema 211 países. 211 países onde se joga futebol. Mais interessante que tanto no catálogo da FIFA ou tanto no catálogo da ONU, que significa a União das Nações Unidas, observe, aleluia, que nós temos dentro desses números 16 mil povos seletivos. São povos, aleluia, de cultura diferente, são povos, aleluia, de punho fechado, são povos, aleluia, que dentro de uma própria nação eles têm a sua própria maneira de viver. Eu e a minha esposa, nós fomos missionários na aldeia indígena por 4 anos, e nós vimos lá como é diferente a cultura. O que me chama a atenção, me permita, é que todo mundo quer ser chamado de missionário, todo mundo tem nome de missionária, mas nunca foram fazer missões em lugar nenhum, nunca foram passar fome, nunca foram correr para dentro do mar para aliviar o ventre, nunca, aleluia, correram de emboscada, nunca tiveram suas cabeças a prêmio, nunca tiveram uma dificuldade de tomar um banho, de dormir uma noite bem dormida, e querem ser chamados de missionário e missionária. É esta geração que nós vivemos, uma geração que não conhece de fato a Deus e que não sabe o que é missão. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando o profeta Isaías diz: deixe-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Missão saiu do coração de Deus e veio do meio do seu coração. Deus está chamando a nova geração. Deus está buscando, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Homens e mulheres dispostos a se doarem para a obra. Observe, louvado seja o nome do Senhor, que tem uma instituição chamada de PNA. Essa instituição chamada de PNA significa povos não alcançados. Essa é a instituição chamada PNA, que é povos não alcançados. Quando eu paro para estudar acerca disso, eu fico assombrado, porque essa instituição, ela me faz entender, ela me mostra dentro de um gráfico que 63% da população mundial foi evangelizada, mas isso em todo o período da história do globo terráqueo. Agora pasmem vocês que 37% da população mundial não sabe nem quem é Jesus Cristo, nunca ouviu falar do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com a nossa Bíblia na mão, nós estamos aqui bendizendo o nome do Senhor, mas existe uma língua viva de 5.633 línguas, dialetos espalhados pelo mundo. Mas o que me chama a atenção, igreja, é que somente 370 tem a Bíblia toda de capa a capa. Existem pessoas que têm somente alguns livros da Bíblia, que não tem o primeiro e o segundo testamento, como eu e você temos. Como porventura eles ouvirão, se não há quem pegue? Como eles vão crer naquele que eles não
ouviram. É assim, aleluia, do mundo em que eu vivo, em quem você vive, Ele está. É assim, amados e queridos em Cristo, que nós estamos vivendo. Dobre a sua atenção, por favor, que eu estou no crepúsculo da mensagem. Ainda que eu queria ficar aqui mais uma hora pregando, porque pregar sobre missão é bom demais. Pregar sobre missão, eu quero acreditar que nessa noite você vai para casa com o seu coração missionário despertado. Observe, amada igreja do Senhor, no norte da África existe um missionário para 7 milhões. Eu estou dizendo para você, 7 milhões, aleluia, de pessoas não crentes, que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Eu fui fazer uma conta nessa noite e a minha conta foi a seguinte: de 7 milhões de pessoas ao norte da África, se esse missionário só fosse ganhar em 10 anos essas 7 milhões de pessoas, ele teria que ganhar por dia para o Senhor 1.917 pessoas. Agora você, pai, analise comigo. Uma pessoa pegar em um dia e ganhar 1.917 pessoas para Jesus, isso todos os dias, por 10 anos. Dessa feita, ele ia converter 7 milhões de pessoas. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca! O mundo está em chamas. O mundo está perdido. O mundo vai, aleluia, e passa de lado para a destruição. Mas por dia no mundo derrama aproximadamente 156 mil pessoas, de todas as classes e credos. Pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas bonitas, pessoas feias, pessoas gordas, pessoas magras. Todos os dias as pessoas descem as partes frias da terra, e a sua maioria sem Jesus Cristo, sem Jesus. O que nós já estamos fazendo? O que nós já estamos fazendo como cristãos? Nós somos da geração que o pregador bom, palestrante bom, é aquele que o camarada, ele é o camarada que agrada a todo mundo. Nós somos da geração do camarada coach, que fica massageando o ego. Passou a geração dos homens que pegam a verdade, porque a igreja atual não quer ouvir a verdade. Como porventura nós vamos ganhar o mundo se nós não queremos ouvir a verdade? Se nós já escolhemos quem nos agrada, como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos o defeito, aleluia, de procrastinar. O que é procrastinar, pastor? Não procrastinar é deixar para amanhã. Nós temos o defeito de deixar para amanhã. Meu pastor Agostinho me fez um convite. Eu vou te mandar para o pastor. Eu lembro muito bem. Eu com meu terno de crepe, meu sapato Ferracini, minha bolsa da Mizuno, acostumado a pregar na sede, para a sede lotada. E o pastor disse: a aldeia está precisando, só tem 5 membros, o resto foi tudo embora. Estão dizendo que vão queimar a aldeia. Só ficaram uma família lá, eu preciso te mandar para lá, você vai. Eu disse: vou. Alguém disse para mim: mas tu vai deixar de pregar na sede? Tu vai deixar de pregar nas grandes igrejas aqui para ir pregar lá naquele fim do mundo? Eu falei: eu vou. Eu vou. Eu lembro que nós fomos na primeira viagem para lá, único lotado de gente, um fedor de subaco sacudido. E quando nós chegamos lá em Pau-Brasil, para ir para o meio, damos 4 km na canela. Eu levantei o meu terno para não melar o terno e fiquei com minhas canelas finas, andando 4 km na chuva para poder pegar a palavra do Senhor. Quando eu botei para naquela aldeia, que a família dele recepcionar, eu e o pastor Washington, os meus olhos começaram a chorar. Eu comecei a entender o que era missão. Eu comecei a entender o que era você levar a palavra. Um povo que ninguém quer ir. Deus está procurando você. Deus está te procurando. Nós deixamos muito para procrastinar. A Bíblia Sagrada de Josué, capítulo verso 9. Deus fala assim para Josué: não te mandei eu. Não te mandei eu. A semântica do texto, irmãos queridos, me dê mais 10 minutos. A semântica do texto significa: eu já lhe mandei uma vez. Eu já te mandei uma vez. Eu não te mandei eu, Deus já te mandou e você não foi. Tem hora que é necessário sair dos holofotes, dos cartazes, sair da mídia.
Eu prefiro estar longe da mídia. Eu prefiro estar longe dos cartazes. Mas estar na mídia de Deus. Na mídia do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, aleluia, igreja. Eu estou louvando a Deus. Porque Deus me permitiu ser pastor dessa igreja aqui. Onde tem meia dúzia de pessoas que gostam de Bíblia. Meia dúzia de pessoas que abraçaram o meu ministério da minha esposa. E estão acreditando na gente que nós vamos aqui levar o povo para o céu. Meia dúzia, 40, 30 pessoas que estão acreditando no nosso ministério. E eu posso aqui pregar a verdade. Nós procrastinamos demais. Observe o que a Bíblia Sagrada diz, amados e queridos. Juízes capítulo 6, verso 14, parte C. Deus encontrou Gideão malhando dentro do lagar. E Deus disse assim para Gideão: não te enviei eu. Observe para Josué: não te mandei eu. E Deus está perguntando para Gideão: eu não já te enviei, vai. Se eu te enviei, vai, eu sou contigo. David Livingstone disse da seguinte maneira: envia-me para qualquer lugar, mas se envia-me para qualquer lugar, se porventura o Senhor for comigo, coloca, aleluia, sobre mim a carga que for, desde que o Senhor me leve. David Livingstone, dos maiores ganhadores de obra, ele disse assim, aleluia, eu sinto Deus aqui nesse púlpito. Ele disse assim: corta do meu coração, corta todas as amarras, só não corta uma. Amarra que liga o meu coração ao teu e me leva para onde tu quiser. Eu preciso ganhar alma. Deus está procurando você. Não te uma bambara vacina como elétrica. Deus está procurando você. A quem enviarei? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu acho interessante, amados e queridos, quando nós vamos estudar missiologia, glória seja dada a Jesus. Glória seja dada a Jesus. Eu tenho 10 segundos de glória a Jesus aqui nessa noite. Eu tenho 10 segundos. Eu tenho 10 segundos de glória a Jesus. Eu só tenho 10 segundos. Deixa eu ver se eu tenho 10 segundos de glória a Jesus. Você pode dar 10 segundos de glória a Jesus. Levantar as mãos para o céu e adorá-lo. Bendizendo o teu santo nome. Adorando, aleluia. Levantar suas duas mãos. Duas mãos levantadas em rendimento. Se render a ele nessa noite. Eu posso ouvir glória a Jesus. Chamam de criação. Semente ou tomalai. Aleluia. Nós ficamos impressionados. Nós ficamos impressionados quando nós vemos, eu estou encerrando, quando nós vemos as pessoas na África, quando nós observamos aquelas pessoas esqueléticas, aquelas pessoas negras, e parece que só tem lugar para fazer missão na África. Parece que só na África é lugar de fazer missão, porque tudo que não presta só está na África. Mas você não sabe de nada. Para que você tenha ideia, a França é um dos principais países da Europa, de pessoas orgulhosas que não creem em Jesus, que os muçulmanos já dominaram mais da metade da França. Deixa eu ver se você entende. Os muçulmanos é a religião que mais cresce no planeta. Cresce mais do que o hinduísmo, cresce mais do que o confucionismo, cresce mais do que o catolicismo e cresce mais do que o cristianismo. Os muçulmanos que eles atribulam, eles carregam com eles tapetes, e quando dá o horário da oração deles, eles param na França, em qualquer lugar que for, em Paris, na grande capital, eles colocam seus tapetes no chão, eles dobram o joelho e vão orar para lá, vão bendizer
nome de Maomé. As pessoas ficam assombradas de ver tudo parado, os carros param. Eu estou dizendo a você, na Europa, os muçulmanos já estão dominando lá. Onde os muçulmanos reinam, o nome de Jesus some. E Deus está olhando aqui, como ouvirão, se não há quem pregue? Porque ninguém quer mais. João capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz: lançai a foice, porque já está madura a seara. Deus está procurando a mim, Deus está procurando você. João capítulo 4, verso 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede, as terras estão brancas a ceifar. Jesus está dizendo: não diga que não é o tempo da ceifa, porque as terras já estão preparadas para ceifar. O tempo já é chegado. Mateus 9, verso 37. A seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Verso 38. Rogai ao dono da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu queria, falta-me tempo para falar de Sadhu Sudassim, o missionário da Índia, missionário do Special Grant. Falta-me tempo para falar de Richard Humbert, homens que deram sua vida pelo Evangelho, que não se preocuparam com a morte. A pregação não é para você pular. A pregação não é para você pular. Para você fazer aviãozinho, não. A pregação é para hoje. Eu vi a missionária dizendo que hoje pode ser o seu último culto. Jesus deu a vida dele por mim e por você. O que nós temos feito por ele, pela sua obra. Nós não queremos evangelizar nem aqui no bairro, mas queremos ir para o Rio de Janeiro pregar lá. Queremos ir para São Paulo. Não queremos fazer missões aqui. Que essa palavra nessa noite, comigo não tem esquisitice, fazer movimento. Não tem movimento, não tem movimento. Não tem fazer posição na frente para você chorar. Não tem isso não. Pagar ibope não. O meu ibope é aqui, na Bíblia. Eu só tenho isso aqui. Jesus só me deu isso. Jesus só me deu só a Bíblia. Eu não preciso mais nada. O Espírito Santo só me deu a Bíblia. Aleluia. Eu não preciso fazer movimento para poder agradar ninguém. Não. Mas que essa palavra nessa noite, fique de pé, por favor. Aquela moça que cantou sobre os irmãos da arena, cadê ela? Vem de novo, canta de novo. Canta de novo, aleluia. Eu poderia ter ouvido a missionária, mas meu tempo já foi. Ela vai cantar novamente. E que essa palavra continue no seu coração. Quero agradecer ao grupo de missões da igreja que confiaram no pastor delas para poder trazer essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue dando graça. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse no vídeo eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo
pelo chão. Era a semente do Evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo em Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. E sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. E sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também já estão no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. E eram firmados na promessa, pois Jesus Cristo garantira: quem for fiel até a morte, terás a coroa da vida. E eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, e pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. E eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. E eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, e pra manter o Evangelho vencendo, eles iam morrendo de Cristo falando. E eu sou a semente do sangue dos irmãos que estiveram